Glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que nesse domingo em que nós comemoramos, o nascimento do Senhor Jesus, a palavra do Senhor possa nos fortalecer, a palavra do Senhor possa nos trazer vida, nos trazer paz, possa ser a base da construção de uma vida melhor na presença do Senhor todos os dias, Amém? O título da nossa mensagem de hoje é Siga a Estrela, e faz uma referência aos magos que seguiram a estrela até a manjedoura, onde estava o Senhor Jesus, recém-nascido. E eu queria ler com vocês o que está em Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2. Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2. Abra a sua Bíblia, você que está em casa também, é um prazer ter você conosco, é um prazer saber que estamos juntos, E vamos ler juntos então a palavra do nosso Deus. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora vamos pular para os versículos 9 e 10, para a gente ganhar tempo. Versículos 9 e 10. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, ou seja, encheram-se de alegria. Amém? Eu não sei se vocês sabem que há uma tradição americana muito interessante. Eu ensinei isso lá em casa, Agora a Maria Clara sempre me cobra isso. A gente coloca a árvore de Natal, monta a árvore de Natal, mas a estrela que coloca lá na ponta é sempre colocada pelo chefe da casa. Isso é uma tradição americana. Então é um momento solene, Eles preparam a árvore e tal e deixam sem estrela. Aí, num determinado momento, eles reúnem a família inteira, E aí, num ato solene, o chefe da família vai lá e coloca a estrela no cume da árvore, É uma tradição americana que eu achei legal, achei bacana, só a título de curiosidade. Mas voltando à estrela que conduziu os magos até a manjedoura lá em Belém, eu fiquei frustrado lá com Belém, Porque eu fui a Belém umas 2 vezes só, nas 2 primeiras viagens que eu fiz para Israel, e não gostei, principalmente depois que Belém passou a fazer parte da Palestina, da área da Palestina e da Cisjordânia lá, e aí a gente tem que atravessar uma fronteira. Aí, tem toda aquela coisa de atravessar para o outro lado e tal, aí não fui mais, porque a igreja da Natividade, como eles chamam, está no local da manjedoura, e eles fizeram lá botaram uma estrela no chão assim, tem um buraco. Então todo mundo que vai lá enfia a mão no buraco para tocar na pedra onde teria sido colocado, o menino Jesus. Primeiro que a gente não sabe se isso é verdade ou não, e segundo que é um lugar que não passa assim aquela espiritualidade, A gente não sente muita presença do Senhor. Tem muitos lugares lá em Israel que você chega e já sente a presença do Senhor, Lugares que mexem com você. Nossa, eu me lembro de uma vez que eu estive lá e eu estava levando um grupo, através da nossa agência de viagens, e tinha um pastor nesse grupo que queria abençoar os pedidos de oração da igreja dele na fonte de Arode. É o lugar onde foram selecionados os 300 de Gideão, onde foram separados, aquele lugar onde eles beberam da água e tal, e ali se separou os 300 de Gideão.
Eu nunca tinha ido lá, já tinha ido a Israel muitas vezes, mas nesse lugar especificamente eu não havia ido ainda. E eu disse para ele: não, nós vamos lá, e não é um lugar que está nas rotas turísticas, né? Então a gente tem que passar por dentro de uma fazenda, foi difícil achar. E quando a gente chegou lá na fonte de Harod, gente, você não tem noção de como eu senti a presença do Senhor. Você não tem noção, né? Eu já conhecia por foto, né, a fonte de Harod, quando eu fiz seminários, aí nos livros de teologia aparecia a foto lá da fonte, e eu não tinha ido lá. Quando eu cheguei assim, nossa, mas olha, desceu fogo sobre o grupo inteiro, todo mundo começou a chorar, começou a sentir a presença do Senhor. Tem lugares lá que são tremendamente visitados pelo poder do Senhor. Tem o túmulo de Jesus, por exemplo, eu já vi, eu ficava a tarde inteira lá, sentado em frente ao túmulo de Jesus. Tem um jardim lindo, muito lindo, e ficava vendo os grupos chegando, né? E eu me lembro de uma vez que o grupo chegou para entrar no túmulo de Jesus, e uma mulher manifestou nela um demônio, né? E a mulher não queria entrar no túmulo de jeito nenhum, e ela gritava em inglês: eu não quero, eu não vou entrar aí, ele está aqui, eu não vou entrar aí, não quero. E aí queriam levar a mulher de todo jeito, à força, agarraram a mulher, porque imaginaram que quando ela entrasse, né, o demônio fosse embora. E ela gritando em inglês que não ia entrar, o demônio sabe falar inglês, viu? Né? Aí quando entraram com ela, aí o demônio foi embora. Ela saiu chorando de lá, quebrantado, coração quebrantado. Então são experiências, né? Teve uma vez que eu fui com um grupo lá de pessoas, e elas estavam muito ansiosas por entrarem no túmulo de Jesus. E eu falei para elas: olha, eu não vou falar que nós estamos chegando. Quando nós estivermos chegando no túmulo, vocês vão sentir, vocês vão perceber. Eu não vou falar nada. Aí fui com eles, né? E aí, quando eu estava chegando próximo ao túmulo, eles começaram a chorar e começaram a dizer: é aqui, né, bispo? Eu falei: é aqui mesmo, estamos ao lado do túmulo, né? Então são mistérios, são coisas assim que a gente fica até arrepiado só de lembrar. Tem lugares lá que são tremendamente, assim, a gente sente muita presença de Deus. Por exemplo, o cenáculo, onde o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, onde foi realizada a última ceia também, é um lugar que você entra e sente a presença de Deus. Você já entra querendo chorar, já entra sentindo alguma coisa muito forte ali. O Monte das Bem-aventuranças, por exemplo, onde Jesus fez o sermão das Bem-aventuranças, né? Que lugar lindo, gente, que coisa linda. Fica às margens do mar da Galileia, um lugar alto, e você vê assim, ali não teve mudança, né? Os anos se passaram e está do jeito que Jesus encontrou aquilo ali, porque é uma região, uma zona rural, só tem plantios, né? Só tem verde, o mar, então está tudo do mesmo jeito. E aí você chega ali e fica olhando para o mar e olhando aquelas trilhas, né? Aqueles pastos, aquelas plantações. Você fica imaginando Jesus ali andando com os 12 discípulos, né? Olha, mas você chora, você sente a presença do Senhor. É uma coisa fantástica mesmo. Muitos lugares que a gente sente muita presença do Senhor. Bom, aí voltando para a nossa mensagem, porque depois a gente termina tarde, vocês ficam me cobrando. Aqueles magos, eles acompanharam a estrela que de repente surgiu no céu. E quem eram aqueles magos? Eles eram sábios orientais, possivelmente da Babilônia. Ou seja, eles vieram de um lugar muito distante, seguindo a estrela. Uma estrela apareceu no céu e foi conduzindo aqueles magos. E eles levaram presentes para oferecer para Jesus: ouro, incenso e mirra. Cada um levou um presente, né, para o menino Jesus. E eles tiveram que viajar por um longo tempo, porque a Babilônia ficava a muitos quilômetros dali. Possivelmente eles viajaram muitas semanas ou talvez meses, até chegarem ao local da manjedoura em Belém. Foi uma viagem com certeza muito difícil,
e eles tiveram que passar por muitas situações complicadas, tiveram que caminhar pelo deserto, tiveram que subir montes, enfrentaram salteadores, ladrões, e chegaram finalmente àquele lugar chamado Belém. E naquele lugar eles presenciaram o cumprimento da maior de todas as promessas feitas por Deus. O Senhor fez com que eles viessem de um lugar distante. Aliás, isso tem um significado muito interessante, porque a salvação, os judeus imaginavam que era algo exclusivo dos judeus. E o Senhor fez com que 3 magos que não eram judeus, ou seja, eram estrangeiros, vieram de longe, seguindo a estrela, até Belém, né? Onde eles puderam contemplar o cumprimento da maior de todas as promessas do Senhor, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler com vocês também o que está escrito em Miqueias. Agora que eu quero ver se vocês sabem manusear a Bíblia. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Achar Mateus é fácil. No celular é moleza achar Miqueias, né? Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Acha aí na sua Bíblia. Veja o que está escrito. Mas tu, Belém Efrata, cidade de Belém, né? Embora pequena, e é pequena até os dias de hoje, entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, ou seja, desde a eternidade, né? Aqui o Senhor já faz uma profecia com relação ao Senhor Jesus, né? Mateus capítulo 1, versículos 21 ao 23. Mateus capítulo 1, versículos 21 ao 23. O que diz a Bíblia a respeito do nascimento de Jesus? Profeticamente, o Senhor diz: ela, a virgem, dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos ler os versículos 10 e 11. Lucas 2, versos 10 e 11. Está escrito: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Então ali estavam os 3 magos, aqueles 3 homens que vieram de lugar tão distante. Possivelmente eles já haviam ouvido falar sobre a profecia messiânica. Eu não sei se vocês se lembram que Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Foi um dos que foram conduzidos à Babilônia no cativeiro, ficou lá 70 anos da Babilônia. E ele serviu entre os grandes lá na Babilônia. E possivelmente lá eles teriam registrado a profecia acerca da vinda do Senhor Jesus. E como aqueles 3 magos eram sábios, possivelmente eles já haviam lido alguma coisa, já haviam tido contato com essa profecia de Daniel, acerca da vinda do Senhor Jesus, que seria rei dos judeus. E eles vieram enfrentando todas as dificuldades, e além de todas as dificuldades, além da distância, além das lutas que eles tiveram para chegar lá, eles tinham também que enfrentar a fúria do rei Herodes. Não sei se vocês se lembram que o rei Herodes, por ouvir falar que estava nascendo o rei dos judeus, ele imaginava que fosse um reinado político. Ou seja, ele dizia: vão tomar o meu rei, vão tirar o meu trono, né? vão tomar o meu reinado.
Então ele mandou matar todas as crianças, né? Para que aquela criança que teria nascido para se tornar rei dos judeus não crescesse. Então havia todo um clima de perseguição. Mas os magos ficaram firmes e eles permaneceram ali andando atrás dessa estrela. A gente pensa que foi um dia, uma noite, sei lá. A gente pensa que foi uma coisa rápida, mas não foi. Eles viajaram durante muito tempo, seguindo essa estrela até o lugar da manjedoura, onde eles encontraram o Senhor. E finalmente, eles estavam ali, né, diante desse grande milagre. Finalmente eles chegaram e contemplaram ali a manjedoura. Aliás, eu quero chamar a atenção de vocês, porque muita gente diz que Jesus era pobre, e usam isso para dizer que todo cristão deve ser pobre. Jesus não era pobre. José e Maria eram donos de uma carpintaria, eles eram empresários, e eles foram para Belém, porque era a cidade natal deles, e era lá que eles tinham o CPF registrado. Houve lá um recenseamento, ou seja, todos os cidadãos de Belém tiveram que ir para lá, para poder renovar o CPF, tipo assim, né? Tiveram que ir para lá para fazer o recenseamento. E quando eles chegaram lá, eles procuraram hotelaria, eles procuraram hotéis, mas não havia disponibilidade, porque todo mundo teve que ir para lá no mesmo dia para fazer o recenseamento. Então Jesus não nasceu na manjedoura porque não tinha condições de estar numa hospedaria. Ele nasceu numa manjedoura até para envergonhar aqueles que imaginavam que o rei dos judeus iria nascer num palácio, iria nascer, né, numa vida, enfim. Então, eles estavam ali, os 3 magos estavam ali, e estavam diante do maior de todos os milagres de todos os tempos, o nascimento do Salvador, Yeshua HaMashiach. E ali muitas coisas aconteceram a partir daquele momento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 2, que exprime o que ocorreu no nascimento do Senhor Jesus. A Bíblia diz, Isaías capítulo 9, versículo 2, eu amo esse versículo. Ele diz o seguinte, acharam? Isaías 9, 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Ou seja, até ali o povo estava perdido nas trevas, não havia salvação para a humanidade, não tinha um caminho aberto, e ali, por uma providência divina, estava o Salvador do mundo. E aqueles 3 magos tiveram a oportunidade de estar ali testemunhando, vivenciando o nascimento do Salvador, um momento que mudaria para sempre a história da humanidade. E por que eles estavam ali? Porque eles seguiram aquela estrela, eles foram atrás daquela estrela. E por que é importante a gente enfatizar o nascimento do Senhor Jesus? E por que é importante a gente... foi importante para aqueles 3 magos estarem ali presenciando aquele milagre, porque Jesus é a providência de Deus para salvar a humanidade perdida. Eles estavam ali diante de uma providência do próprio Deus, que enviou seu Filho para poder nos salvar, com um plano de salvação. E eu queria ler com vocês também o que está em Atos, capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. E olha quão grande foi aquele momento ali em que os 3 magos chegaram até a manjedoura e presenciaram o nascimento de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Quem pode glorificar o Senhor?
Então os magos, eles focaram a estrela, eles enfrentaram uma viagem perigosa, difícil, complicada. Eles tiveram que subir montanhas, tiveram que atravessar vales, atravessaram desertos, viajaram semanas, talvez meses, acompanhando uma estrela, e finalmente chegaram até Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Eles testemunharam e eles entraram para a história como os 3 primeiros a oferecerem suas ofertas para o Senhor Jesus: ouro, incenso e mirra. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui: o Natal, ele é uma lembrança de que nós precisamos continuar firmes, seguindo a estrela. Diga com fé: graças a Deus. A gente precisa estar forte, a gente precisa estar preparado para seguir a estrela, custe o que custar. E eu queria que nesse domingo em que nós comemoramos o Natal, você entendesse o que é seguir a estrela, permanecer firme acompanhando a estrela, dure o tempo que durar. Se você está emocionalmente aqui, siga a estrela. Se emocionalmente você está mais ou menos, siga a estrela. Se você não está bem, se o teu emocional está em frangalhos, siga a estrela. Se você espiritualmente não está bem, talvez você esteja aqui embaixo, lá no fundo do poço, talvez você esteja enfrentando o pior de todos os momentos da sua vida com Deus. Você está se sentindo fraco, debilitado. Talvez seja por isso a Bíblia diz que você deve dizer, o fraco deve dizer: eu sou forte. Porque nem na sua fraqueza ele quebra a sua aliança com o Senhor. Nem na sua fraqueza ele deve deixar de seguir a estrela. Então, se você está aqui, está tudo ruim, segue a estrela. Se você está mais ou menos, segue a estrela. Se você está muito bem, segue a estrela. Se a tua saúde física estiver muito bem, mantenha-se firme, acompanhando a estrela. Mas se por acaso você não anda bem de saúde, ou está mal de saúde, ou se você foi acometido de uma doença grave que está tirando o seu sossego, que está colocando em risco a sua integridade física, a tua saúde está abalada, siga a estrela, permanece firme, a sua aliança não pode se quebrar. Aqueles magos, eles não vacilaram, eles andaram dias e noites, enfrentaram todas as situações e andaram atrás da estrela. Então, quando a gente comemora o Natal, a gente tem que pensar que a gente vai enfrentar também muitas lutas nessa jornada. O próprio Jesus disse: no mundo tereis tribulações, aflições. Ele não disse que seria fácil, ele disse que seria difícil. Então nós temos muitos desafios nessa longa jornada. A gente vai passar por dias tenebrosos, a gente vai passar por vales misteriosos, a gente vai entrar em caminhos que a gente não conhece muito bem, a gente vai ter que lidar com situações complicadas, relacionamentos difíceis, a gente vai se decepcionar, a gente vai se machucar, a gente vai enfrentar situações muito difíceis, porque é a vida, é assim que as coisas funcionam. Mas quando chega o Natal nos lembra que Jesus nasceu. O Natal é sempre uma estrela que nos leva a pensar, a meditar, nos leva a relembrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós, graças a Deus, conhecemos a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não importa o que aconteça, não importa se você está bem ou mal, se você está alegre ou triste, se você está vivendo o melhor momento da sua vida, ou está passando pelo vale da sombra da morte, segue a estrela, vai para onde Jesus está, vai buscar a promessa, o cumprimento da promessa. Deixa-se conduzir pela estrela. Se a estrela estiver apontando para lá, vá para lá. Se a estrela estiver apontando para cá, siga a estrela. Muitas vezes a estrela vai te fazer passar
por vales difíceis. Muitas vezes essa jornada vai ser complicada demais. Às vezes vai ser doída demais. Mas nada se compara à alegria de chegar na manjedoura e ver que Jesus nasceu, o Rei da Glória nasceu, o Salvador do mundo nasceu. Diga com fé, glória a Deus. Quando Jesus estava já para ser crucificado, já para ser entregue nas mãos dos malfeitores que iriam crucificá-lo, os seus discípulos começaram a abandoná-lo. Antes ele vivia rodeado de pessoas. Eu me lembro quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado naquela jumenta, e aí a cidade toda ficou em polvoroso, colocaram ramos, né? Isso uma semana antes dele ser crucificado. Enfeitaram as entradas da cidade para que Jesus pudesse entrar montado numa jumenta. E já nos seus últimos dias, poucas eram as pessoas que o seguiam. E ele foi sendo deixado, foi sendo abandonado. Já não havia mais aquela multidão em busca de milagres, as pessoas foram deixando Jesus. E aí, falaram com Jesus, né? Os discípulos, o pessoal está indo embora aí e tal. E aí Jesus disse, vocês também podem ir, por que vocês não vão? Vocês não querem ir? Aí Simão Pedro olhou para Jesus e disse, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Amém? Então não há outra opção, não existe outro caminho. Essa é a única opção que nós temos. Jesus é o único caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não importa a situação, não importa o momento que você está vivendo, não importa as dificuldades que você vai enfrentar, não importa o seu momento emocional, não importa se você está bem ou mal com as pessoas ou com a vida, ou se você está feliz ou infeliz com a sua vida profissional, se você tem alguma insatisfação, não importa, segue a estrela. Fica firme na estrela, você vai subir montes, você vai passar por desertos, você vai enfrentar situações de adversidade, você vai ter que muitas vezes chorar durante essa trajetória, você vai se aborrecer, você vai se entristecer, você vai se frustrar, você vai passar por momentos em que a vontade de viver parece que vai te abandonar. Mas segue a estrela, porque lá no final você vai contemplar o Senhor Yeshua Hamashi, o Salvador do mundo, aquele que era, que é e será eternamente Senhor do universo. Amém? Então ali estavam os 3 magos, e eles chegaram lá e contemplaram o Senhor Jesus deitado naquela manjedoura, e testemunharam ali o maior de todos os milagres. Nasceu Jesus, o Salvador. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Feliz Natal para você, meu irmão, minha irmã. Feliz Natal para você que entende que não há vida sem Jesus. Um Feliz Natal para você, para sua família. Um Feliz Natal para você que talvez esteja vivendo um momento difícil. E quando você celebrar o Natal, né, essa semana, quando você estiver junto dos seus, quando você estiver comemorando o Natal, lembre-se dessa estrela. Nunca abandone a estrela. Aconteça o que acontecer, a cada Natal, celebre o Natal sabendo que você está seguindo a estrela, sabendo que não importa o que aconteça, você vai estar caminhando para a manjedoura, você vai estar caminhando para Jesus. Amém? Feliz Natal para vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas para Ele.